O que nós queremos? Filhos sábios, tá bom? Porque Provérbios capítulo 10, versículo 1, que eu já falei um pouquinho sobre esse versículo nessa última quarta-feira, Salomão vai trazer essa ideia de que filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da mãe, tá bom? E eu já expliquei essa contradição aqui, essa aparente contradição do texto nessa última quarta-feira. Poxa, quer dizer que só lembrou do pai, da felicidade do pai na sabedoria, e a mãe colhe os frutos da tolice do filho, poxa, nem para isso o autor lembra. Não, não é nada disso, tá bom? Entendo aqui que existe um contexto, uma expressão poética aqui por parte do autor, lembrando justamente que, claro, que pais e mães, ao verem seus filhos sábios, ao verem seus filhos caminhando nos caminhos aqui que eles estavam ensinando em Provérbios, eles ficarão felizes ou não, seja pai ou seja mãe. Da mesma forma que um pai e a mãe ficará triste, causará tristeza no seu coração, vendo um filho caminhando na tolice ou na insensatez. Entendo que aqui o autor simplesmente quis expressar a importância disso, a gravidade de você, de ambas as coisas aqui, o filho sábio. Que maravilha para a família! Amém? Que maravilha! Que felicidade você ter um filho sábio. Que felicidade ver o seu filho resolvendo os seus problemas. Não fique triste, papai. Ele nem me procura mais para resolver os problemas. Ele não me procura mais para amarrar o cadarço do tênis. Amém! Que bom! As professoras aqui, a Linda fala assim, tem lá 30 alunos e todos eles querem que eu amarre o tênis deles. Você imagina só? Quando um filho alcança a sabedoria e começa a amarrar o tênis. Eu estou falando de uma criança. O que dirá de um filho já adulto e agora já casado que começa a resolver os seus problemas? Com toda a sabedoria. Sem precisar agora da ajuda dos seus pais. E pais, não fiquem tristes por isso, tá bom? Você vai ficar triste porque o seu filho, meu filho não precisa mais de mim. A gente às vezes se sente quase que inútil, né? Não, é o caminho da sabedoria. Fique feliz com isso. Porque, por outro lado, o caminho da insensatez são filhos adultos que vivem essa tolice, mesmo depois de adulto, essa insensatez, mesmo depois de adulto, como uma criança grande. E não existe nada pior do que uma criança grande. Não existe nada pior do que um adulto infantilizado. Quarta-feira eu saí do culto aqui de oração e eu fui, o culto acabou um pouquinho mais tarde, e eu saí e fui para o Tausch, que ela ainda tinha passado umas coisas para eu comprar lá, e o Tausch é 24 horas aberto, e aí eu estava lá procurando algumas coisas assim, e de repente eu escutei um choro. Parecia ser uma criança chorando mesmo, chorando. Parecia que estava doendo alguma coisa, parecia que estava, mas não era um choro de manha, não era um choro de... não, era um choro de dor. Eu falei, será que alguma criança machucou? E quando eu olho para trás, tinha um casal. E junto com esse casal tinha uma adolescente por volta aí, mais ou menos aí dos seus 16, 17 anos. 16, 17 anos. Chorando copiosamente, porque o papai e a mãe estavam demorando no mercado e ela queria ir embora para casa jogar videogame. Mas o que me espantou, eu até depois fiquei pensando, poxa, de repente, às vezes é uma imaturidade da adolescência, mas o que me espantou foi o tipo de choro, a forma como ela chorava. A forma que ela chorava era como que se alguém tivesse arrancando algo da alma dela, arrancando algo do coração dela. E era um choro de dor profunda de alma. E eu fiquei impressionado com aquilo. E a mãe, calma filha, pelo amor de Deus, calma, nós já vamos embora. E o pai, calma filha. E ele parou assim, ele estava vendo um negócio, ele teve que parar, pegar no ombro dela assim, calma, olha para mim, calma. Aí eu fiquei espantado, eu falei, gente, ela vai ter uma crise de pânico, vai começar a tremer já aqui o negócio.
E aqui, irmãos, nós precisamos observar que muitas vezes, e aqui o caminho de um filho sábio, ele não tem essa infantilidade tardia na sua vida. Onde, por exemplo, a OMS e alguns órgãos que regulam a saúde descrevem que a adolescência termina lá por volta dos seus 25 anos de idade. Tem um adolescente em casa lá. Olha. 2 adolescentes. É sério isso? E aí eu fui dar uma pesquisa, isso aumentou nos últimos anos. Porque antes a adolescência era mais ou menos por volta dos 16, 17, depois passou para 20, e agora já beirando 24, 25 anos. Daqui a pouco vai ter adolescente com 30 anos. E aqui, meus queridos, quando nós olhamos para Provérbios, nós vemos isso. Filhos que trazem alegria, esse filho sábio, que tem essa autonomia sentimental, autonomia de caráter, de lidar com as suas questões da vida, porque Provérbios vai trazer essa prática de forma que não dependa do pai e que haja com sabedoria no exercício disso. Ao contrário, nós temos o tolo que traz essa tristeza de ver, e entendo aqui, muitas situações de um tardio amadurecimento. Por isso eu tenho uma teoria que eu entendo que mais novos precisam andar com os mais velhos. Meninos mais novos da igreja, moças mais novas na igreja precisam andar com as mais velhas. Para parar com a meninice, para amadurecer. E aqui a gente tem adotado isso na igreja, a gente tem praticado isso na igreja, onde os próprios adolescentes participam com os mais velhos e já vão se aprumando. Para, rapaz, nós estamos no cu dos jovens. Para com a gracinha. E ele se apruma. Vai ficar chorando? Mas muitas vezes, programas da igreja tendem a trilhar um caminho de perpetuar essa imaturidade. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, por favor, que nós não temos que ter o tempo específico ou programações específicas para... Isso é bom, é didático. Por exemplo, o seu filho nesse exato momento desceu para o culto infantil, não para que você tenha um culto em paz, não para que eles não fiquem fazendo barulho porque o pastor está pregando. Não porque o pastor agora vai pregar e se seu filho ficar aqui fazendo barulho, você vai passar vergonha. Você vai ter que ir para o banheiro, aí você vai, meu filho não para, não sei o quê. Não é. O culto infantil, eles desceram para ouvir da palavra de Deus. Longe de você, para criar maturidade, inclusive com os mais velhos. E para alguns pais, em algumas situações, isso é a morte. Porque como pode o meu filho ficar longe de mim, mesmo num culto de adoração? Mas isso faz parte para você tornar o seu filho maduro. No meu ministério, na minha vida, claro, agora como pastor não tanto, mas eu sempre fui muito envolvido no ensino de jovens e adolescentes. No meu ministério, quanto ainda seminarista, fui colocado para cuidar de juniores da igreja. E eu falava assim, eu sou seminarista, para que eu vou cuidar de juniores na igreja? Isso é coisa das mulheres da igreja. E o pastor falou, você vai cuidar dos juniores da igreja. E juniores da igreja? Ninguém quer. Coitado, tinha lá um grupinho de adolescentes lá, ninguém queria eles, de pré-adolescentes, porque nem adolescente que eles estão saindo da infância, não é adolescente, não está nos jovens, eles estão no vale da sombra da morte. Não tem lugar para eles. E o pai também não sabe o que fazer muitas vezes. E agora, o que eu faço com essa criatura? E aí, William, você vai lá cuidar dos pré-adolescentes. E eu falei assim, eu sou seminarista, eu estou no segundo ano de seminário, vou cuidar de pré-adolescente, vou cuidar de júnior na igreja, não sei o que, tal. E comecei lá a fazer o quê? Era seminarista, tinha que obedecer a ordem, né? Foi um dos melhores ministérios que eu tive na minha vida. O quanto isso causou de impacto na minha vida e na vida deles. No que se refere a discipulado, de crescimento, de desenvolvimento.
de coisas que Deus foi fazendo na minha vida e na vida deles. Não só isso, mas Deus depois, jovens, adolescentes e assim por diante. Você quer ver um outro lugar onde o seu filho aprende, longe de você, essa maturidade? Se você serviu o exército, sabe o que eu vou dizer aqui. Porque chega lá um jovem de 18 anos, e aí o sargento vem e fala assim, vem cá, entra aqui nessa fila aqui. Você fica em pé numa fila, agora você vai cortar cabelo aqui. Você já cortou o cabelo em 2 etapas? Você já cortou o cabelo em 2 etapas? Vou te mostrar como é que é. Lá no quartel você chega assim para cortar o cabelo. Você imagina, tem que cortar o cabelo de 200 caras numa tarde. Aí tem um barbeiro que faz o pé e o barbeiro que faz a parte de cima. Então você entra na fila de fazer a parte de baixo, ele... Agora vai para outra fila. E aí você fica com aquele... Você sabe disso, né, Ismael? Aí você vai para outra fila. Porque lá, enquanto espera o outro, porque o outro é mais demorado, fica lá aquele bando de jovem, metade do cabelo cortado e a outra metade... E tem umas cabeleiras que... A galera, os roqueiros, chegavam com aquelas madeixas, aqueles cabelos grandes. Você precisava ver o show de horrores que era aquilo. E era algo interessante porque muitos desses jovens chegavam ali com as mães. Com as mães. E ele chegava na guarita, o sargento respondia com toda a educação com a mãe. Eles eram corteses. Não, mãe, fica tranquilo, seu filho será bem tratado. Mãe, aqui o seu filho será... Pode ficar tranquila, nós vamos cuidar muito bem do seu filho. Mãe, se precisar ele vai te ligar. Mãe, fica em paz, tá bom? Pode deixar. A hora que a mãe saía, aqui o filho chora e a mãe não vê. E engole o choro. E dá na mão desse jovem agora um fuzil 762. E dá agora na mão desse jovem uma viatura para ele pilotar. E dá na mão desse jovem agora uma guarnição que ele precisa cuidar. E da noite para o dia ele precisa amadurecer. E se não amadurecer é punido, não sai de final de semana. E ele chora e a mãe não vê. Por que tudo isso, irmãos? Porque isso faz parte, e isso tem a ver, essa introdução grande aqui que eu estou dando, né? Faz parte desse contexto de Provérbios. Porque Provérbios é um livro educativo apropriado para os pais e mães. Principalmente para os pais ensinarem seus filhos a espécie de sabedoria prática necessária para se alcançar a prosperidade. É um livro inspirado do pai mais sábio que já viveu. Um compêndio vital da sabedoria prática que todos os pais precisam transmitir aos seus filhos. Quantos livros sobre a criação de filhos você já leu? Não, porque agora eu tenho o doutor tal, porque agora eu vou ler esse especialista tal. Mas o livro de Provérbios, ele é o especialista sobre assuntos relacionados à criação dos nossos filhos. Por exemplo, e você vai começar no capítulo 1, versículos de 8 a 9, vai dizer assim, ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Já ouviu isso em algum lugar? Já ouviu isso? Meu filho, me escuta. Meu filho, escuta o seu pai e a sua mãe. Escuta o papai e a mamãe. Quantas vezes você repete isso para o seu filho durante o dia? Quantas vezes você repetiu isso para o seu filho ao longo da sua vida? Quantas vezes, filho, você ouviu isso do seu pai e da sua mãe? Meu filho, não aceite. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, ele vai dizer isso. Capítulo 2, versículo 1. Ele ainda vai dizer, meu filho, não se esqueça da minha lei, guarda no seu coração. Ouçam, meus filhos, a instrução do pai. Ouça, meu filho, aceite o que eu digo. Meu filho, obedeça os mandamentos. Meu filho, escute o que eu digo, preste atenção. Meu filho, dê atenção às minhas palavras. Os irmãos percebem que todos esses versículos têm a mesma instrução do pai. Meu filho, me escute. E você, filho, qual é a principal lição de Provérbios para você? Escuta o seu pai. Mas, filho é filho, né? A coisa não é bem assim. Porque você tira a criança dali, da tomada, você fala para ele, instrui, e dali 5 minutos ele está ali de novo. Benício não faz isso, certo? Ele escuta tudo. Se a Bíblia repete tantas vezes isso,
significa que filhos precisam aqui entender e aprender a ouvir. Mas nós não aprendemos a ouvir da noite para o dia. Não aprendemos. Não aprendemos a prestar atenção da noite para o dia. Não aprendemos a dar atenção e aplicar aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que temos ouvido da noite para o dia. E aí o que você faz? Também não falo mais nada. Já falei. Agora também não vou falar mais nada. Agora cansei de falar. E eu também faço isso. E você, pai, faz isso. Ah, já falei 1000 vezes para fazer. Ah, eu não vou me estressar. Não vou falar. E nos esquecemos que uma das leis do aprendizado é a repetição. Quanto mais você repete uma coisa, melhor você fica. Ao ponto que o seu filho vai chegar da escola, guardar a bolsa, e você vai se assustar, porque ele vai lembrar assim, minha mãe fala todo dia para guardar a bolsa, eu não quero mais ouvir isso, então eu vou guardar a bolsa. Mas nós nos cansamos. E se você vai querer ter um filho e achar que ele vai aprender as coisas sozinho, que vai ser um mar de rosa, que você vai ficar com as pernas para cima numa rede, meu filho, meu querido papai e mamãe, sinto muito a te dizer que não é assim que funciona. Porque cansa. Porque falar várias vezes a mesma coisa vai cansar. Porque falar várias vezes a mesma coisa cansa. E você fala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Filho, leva a blusa! Até hoje. Às vezes eu entro no carro. Ana Clélia não é minha mãe. Mas a Ana Clélia fala assim, pastor, o senhor não pode pôr uma blusa, pastor. O senhor vai ficar doente. Escuta. E aqui nós vamos observar isso. Precisamos lembrar, meus irmãos, que a sabedoria, papais, é agora nutrida dentro dessa repetição. E não perca a esperança nisso. Cansa. Cansa. Mas você vai continuar. Mas, e aqui eu quero dizer o seguinte, apesar de Provérbios ser esse livro dedicado à criação dos filhos, ao jovem, Salomão escrevendo isso, nós precisamos lembrar que nós também, e aqui é algo muito interessante, que Salomão pisou na bola. A história de Salomão, em si, é uma lição objetiva sobre os perigos da vida e sua inconsistência. E nós vamos ver que o próprio Salomão, quando ele recebe, né, essa proposta de Deus, de servi-lo, e ele dá essa escolha, o que você quer, Salomão? Ele pede sabedoria, e Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário, em uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Esse homem, conversar com esse homem era algo imprescindível, até mesmo para outros povos que vinham de outros lugares para ouvir esse homem capaz de discernir de forma sábia, algo que ninguém poderia fazer. É interessante que nós vamos observar que não havia qualquer deficiência no conteúdo da instrução de Salomão ao seu filho, quando nós olhamos, por exemplo, para Provérbios. Tudo que está em Provérbios é algo que você pode seguir porque a instrução está perfeita. Nós podemos observar e descansar dentro desse contexto, desse ensino, que está tudo certo, é a cartilha perfeita para ensinar o seu filho. No entanto, ele fracassou em dar exemplo. Se você observar, e eu trouxe aqui um resumo de todos esses textos, Salomão incluiu diversas advertências sobre os perigos, né, de ser seduzido pelo tipo errado de mulheres. E nós vamos ver, por exemplo, em Provérbios capítulo 2, 16 a 19, 5, 3 a 13, 6, 23 a 29, 7, 5 e assim por diante. Mas o rei Salomão caiu naquilo que ensinou o seu filho.
Caiu naquilo que ele deixou registrado nessa cartilha para educar um filho. O rei Salomão, por exemplo, é descrito que amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, eram mulheres moabitas, amonitas, elonitas, e assim vai. E é interessante porque lá no final vai dizer assim, você tomar mulheres dentre essas nações, você não poderia tomar mulheres dentre as nações, porque elas os farão desviar-se para seguir outros deuses. Isso era uma ordem de Deus em 1 Reis capítulo 11, versículos de 1 a 2. Por isso Deus vai dar uma ordem para Salomão dizer assim, cuidado com quem você vai casar, cuidado com as mulheres, cuidado com isso, não é bom isso. E Salomão escreve, Salomão ensina isso para os seus filhos, mas justamente no seu ensino ele cai. Porque o cara teve mais de 1000 mulheres. Diz as Escrituras. Coitado. É claro, irmãos, que havia ali muito contexto político, onde essas alianças políticas se davam por meio do casamento. Mas, ao mesmo tempo, era algo que Deus havia simplesmente dito para ele para que não fizesse, porque isso traria para a vida dele uma apostasia, e não só isso, um fracasso para com a nação cujo Deus colocou como rei. E aqui nós vemos as instruções de Salomão dando ao seu filho sobre algo que ele não fez. E eu creio que o resultado disso é expresso, o sentimento desse fracasso é muito expresso dentro do livro de Eclesiastes. Quando você olha para o livro de Eclesiastes, você vê ali um homem extremamente amargurado, afastado de Deus, onde tenta buscar as coisas e tem todo o poder para fazer isso, a satisfação, a felicidade, a alegria pelas suas próprias forças. E Salomão parece ter sido engolido por si mesmo dentro desse contexto. E agora paga um preço alto por tudo isso. De tal forma que ele se desviou dos caminhos do Senhor e afastou toda Israel dos caminhos do Senhor. Diante de coisas que ele ensinou, mas ele não fez. E Eclesiastes, se você não lê corretamente, é quase que, e se você não lê com esse entendimento desse homem afastado de Deus, desse homem que tenta viver a vida sem Deus, você vai dizer, como esse homem poderia ser alguém com um crente? Como esse homem poderia amar a Deus? Porque é quase que um incrédulo falando sobre isso. Mas é justamente a vida de um homem que se afasta de Deus. E aqui há algo espetacular, existe esse algo espetacular nas Escrituras. A Bíblia não deixa de apresentar os fracassos dos homens de Deus, e nem das mulheres de Deus. A Bíblia não os poupa disso. A Bíblia não deixa de lado ou não varre para debaixo do tapete o pecado daqueles que foram usados por Deus e que fazem parte, inclusive, da história da redenção, da aliança de Deus. Apesar de serem úteis nas mãos de Deus, esses homens caíram, esses homens pisaram na bola, mas aqui estava tudo debaixo dessa mão poderosa de Deus. E a Bíblia não esconde isso. Por isso a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não é hipócrita. Ela não vai trazer para nós vender algo ou trazer uma ideia de que nós vamos ter um sucesso e vai ficar tudo chuchu beleza. Maravilhoso. E aqui, irmãos, apesar de Provérbios transmitir essa sabedoria profunda, o mau comportamento, a loucura desse homem trouxe sérios transtornos para Israel. Isso não demorou muito, porque o filho de Salomão já toma decisões erradas e divide o reino. E esse reino entra por anos em uma guerra civil. E aqui eu quero fazer uma aplicação em relação a isso. Porque muitas vezes nós pais, ao ver o sucesso dos nossos filhos e ao ver os nossos filhos, às vezes até andando num caminho de sabedoria, às vezes até andando naquilo que foi ensinado,
ele nunca, jamais será perfeito como seus olhos querem. Porque nós, muitas vezes, colocamos sobre os nossos filhos, de forma errada, aquilo que nós queríamos ser ou queríamos fazer, mas o que nós não conseguimos. Nós quase que idolatramos os nossos filhos, e aqui nós precisamos lembrar que nós estamos lidando com o amor de pai e mãe, que é algo que só entende quem é pai e mãe. Filhos aqui presentes. Você não entende ainda o amor do seu pai e da sua mãe. Você não entende ainda o amor do seu pai e da sua mãe. Mas você entenderá o que é o amor de um pai e de uma mãe, quando você tiver o seu próprio filho. Quando você tiver nos seus braços aquele bebezinho, você será quebrantado por um amor que é algo que pai e mãe não conseguem explicar. Concorda comigo, papais e mamães? Eu não entendia isso. E no meu orgulho, na minha arrogância, eu achava que, não, mas meu pai é exagerado, ou pega muito no meu pé, mas ele diz que me ama, mas faz isso, mas ele diz que ama, mas é incoerente, mas ele diz que me ama, mas parece com uma hipocrisia da parte dele. E eu dizia assim, não vou fazer nada disso que o meu pai faz. Eu vou ser totalmente diferente do meu pai. Eu vou ser diferente da minha mãe. Eu vou fazer tudo que eles não, eu vou fazer tudo que eles não fizeram, ou não vou fazer aquilo que eles fizeram de errado. E quase que eu olho para o exemplo de meu pai e da minha mãe e rejeito tudo aquilo, parece que eu nem nasci daquela barriga, que nem existi naquela família, porque na minha família vai ser diferente. É assim que funciona? Para a nossa ira, para a nossa angústia. Você herda trejeitos, maneiras de pensar, jeito de falar, até a aparência física daquele que você não quer ter nada com ele. E aqui, muitas vezes, nós corremos o risco e vivemos realmente, e a Bíblia traz essa realidade, quase que de uma hipocrisia da nossa parte. E eu entendo aqui também que é uma providência de Deus e uma permissão de Deus, porque diante da maternidade e paternidade, diante desse amor, Deus precisa nos quebrantar. Deus precisa nos mostrar, olha, o seu filho não é um Deus na sua vida. Você não vai amar o seu filho em primeiro lugar, porque você precisa me amar em primeiro lugar. E quando eu olho para as incoerências dos meus filhos, que dá uma raiva, né? Quando eu olho para os erros dos meus filhos, quando eu olho o quanto os meus filhos me magoam, quando eu olho que os meus filhos, que eu achava ou deduzi que ele era um Deus na minha vida, porque ele agora tomou conta da minha vida. Afinal de contas, eu nem durmo mais por causa desse Deusinho. Afinal de contas, eu nem saio mais com os meus amigos por causa desse Deus na minha vida. Afinal de contas, eu nem durmo, eu nem namoro mais com meu marido, com a minha esposa, por causa desse Deus que existe e entrou na minha vida. Eu até brigo, sou capaz de brigar com os outros por causa desse Deus, mesmo ele estando errado. Entende que esse amor parece que nos cega, parece que simplesmente nos tira da razão, mas Deus, na sua infinita sabedoria, mostra que muitas vezes esses erros dos nossos filhos, o fracasso deles, os erros dele, são para nos quebrar. Porque filho faz a gente passar vergonha. Você já passou vergonha com seu filho? Hã? Já passou vergonha? Seu filho já te deu vergonha? Tava aqui na igreja, ele chegou na igreja um santo. Chegou aqui na igreja, parece que baixa o demônio nele. O capeta. Porque, nossa, pastor, credo? Credo? Opa,
Teve vezes eu achava meus filhos que tinham um demônio. Eu fiz uma oração expulsando. Senhor, se tiver um espírito maligno nessa criatura, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Se tiver um espírito maligno nessa criança, coitados dos meus filhos. Não tinha. Já expulsei já. O Senhor expulsou. O sangue de Jesus tem poder. Porque chega na igreja, o camarada é virado no giraia. E corre para cá e bate, não sei o que, e a mãe fica aqui e pega para cá e puxa. Vem aqui, menino, que esse pastor começou o culto. Para quieta aqui do meu lado. Para de falar. E corre para cá e vem, não sei o que, e tem um assim. Aí tem uns que o pastor pega pelo caminho aqui, ó. Todo dia eu peguei uma aqui. Ela congelou assim. Você me fez passar vergonha lá na frente na igreja. A criança vem e sai lá no Ministério Infantil, canta, e aí vem o Dia das Mães, em vez de vir aqui cantar, ela vê o pai e a mãe e volta. Refuga. Aí a mãe fica, passar vergonha com essa criatura. Eu estou falando pequenininho, o que dirá quando cresce? Na escola. E como adulto? E como adulto? Meu filho, você já é um homem. Meu filho, você é uma mulher. Você está me fazendo passar vergonha. Com essas decisões insensatas e erradas suas. Parece que é outra pessoa e aquilo nunca foi ensinado para ele, mas ele está tomando decisões erradas, decisões profissionais, decisões amorosas, decisões sentimentais, tudo errado. Meu filho, você está me fazendo passar vergonha. Eu não ensinei isso para você. E você está ali. Eu entendo uma providência de Deus em relação a isso. Para que pais e mães se quebrantem diante de Deus e reconheçam que os seus filhos não te pertencem, mas pertencem ao Senhor. Que os seus filhos, os nossos filhos, jamais podem tomar o lugar de Deus em nosso coração. E eles tomam o lugar de Deus em nosso coração num piscar de olhos. Deus, de forma providencial, permite esse mal para justamente nos colocar com o joelho no chão, para orarmos pelos nossos filhos, para nos esforçarmos, para de forma diligente e não preguiçosa, orar e continuar insistindo nos caminhos do Senhor para com os nossos filhos. Parece que Deus faz isso para nos tornarmos humildes. E toda aquela pompa, toda aquela glória, todo aquele orgulho de pai vai... Isso não é de tudo ruim, irmãos. Porque os nossos filhos não nos pertencem. Os nossos filhos foram dados a nós por um período de tempo. Mas um dia, o que acontece? O que acontece? Mamãe não precisa, já tem mãe quase chorando aqui. Ai, pastor. Vai embora. Vai embora. E se você tem esse comportamento, essa atitude, isso é mais sofrido, porque você agora sofre por um orgulho ou por algo que você colocou de uma expectativa que Deus não mandou colocar. Que Deus não mandou colocar. Quando eu vou falar sobre isso, às vezes eu faço uma ilustração. Vem cá, amor. Eu vou fazer aquela ilustração que a gente sempre faz. Você casou lá, tem a sua esposa. Tem os dois aqui, ó. Abraça, tá nos love. Tá andando aqui. E aí, de repente, fala assim, eu quero ter um filho. Vou lá, começa a falar. Aí vem o João. Vem aqui o João. Aí o João, ele entra na nossa família. É uma alegria, é uma bênção. Olha, ele é lindo, ele é maravilhoso, né? Ele agora, inclusive, ele passa a dormir no meio da nossa cama lá, junto com a gente.
O João Pedro toma todo o tempo da minha esposa. Eu não tenho uma esposa agora, porque tudo bem, tá tudo bem. E o João agora, todo o cardápio da família é em torno dele, porque nem tudo ele come, não é? Mas o João não come isso. E ele fica aqui. Aí a Linda fala assim, eu quero ter mais uma menino, mais uma criança. Cadê a Isa? A Isa está lá. Vem aqui, Juninho, vai, faz o papel. Vai, né? Eu tenho uma filha. E essa filha... Dá a mão aí. Tem uma filha. E aí essa filha, né, que é o filho, né, entra aqui também. E começa o quê? Mais um dormir na minha cama. Gasta meu dinheiro. Não come tudo que deveria. É interessante porque aquele casal no início do casamento estava lá só nos love. E entrou um, entrou outro, como é que ficou? Aí a Isa resolve querer namorar e acha o Juninho. Aí agora começa a falar de casar. E aí vai casar e vai embora. Vai, Juninho, vaza. O João Pedro também começa a falar de casar. O João Pedro começa a falar de casamento. E aí ele acha a bênção do Senhor. E aí ele casa e vai embora, meu filho. Muito bem. Aí você fala assim, eu e a Linda falamos assim, cumprimos a nossa missão. Mas olha como é que a gente está agora. Sabe por quê? Porque os nossos filhos sempre foram o centro da nossa família. Eles eram os deuses da nossa família. E agora os filhos se vão e nós estamos distantes, longe um dos outros, um do outro. E aqui é o grande problema. E é isso que Deus muitas vezes quer corrigir. Claro que de uma forma que é diferente. Vem aqui, querida. Ela quer ter filho. Mas aí eu tenho o João Pedro. Vem aqui, volta aqui, João Pedro, de novo. Mas como eu sou um pai sábio e uma mulher sábia, como eu li provérbios, como eu creio, como eu estudo e procuro ter sabedoria, o que eu faço? O João Pedro não vai ser o centro da nossa família. O João Pedro é um membro bem-vindo na nossa família. Ele não vai dormir na nossa cama, ele não vai dormir a hora que ele quiser, ele não vai comer o que ele quiser, ele vai ter regras aqui na minha casa. Ele vai ser amado, ele vai ser educado, ele vai ser suprido, mas ele é um membro bem-vindo. E aí eu tenho a Isabela também. Volta aqui, meu filho. Você está representando. E aí eu tenho a Isabela também. Aí você fala assim, poxa, mas é o segundo, né? Quer entrar no meio já? Já quer entrar no meio. Pode ficar aí. E aí é isso. Só que o que acontece? Eu li provérbios. Eu estou andando em sabedoria. Eu e a Linda somos o centro desse lar. E a Isabela é uma membro bem-vindo na nossa família. Ela vai ser educada, ela vai entrar na rotina da família, ela vai comer o que a família come, ela vai dormir quando a família dorme, ela vai assistir o que a família determinar, ela vai estudar e assim por diante, porque eu e ela decidimos. E aí quando a Isabela achar o Juninho e for embora, ele vai, tchau, Juninho. E o João Pedro também achar e vai embora e casa, né? E vai. E aí todo mundo fica alegre, feliz. Como eu e a Linda ficou aqui? Tamo junto. Tamo junto. Não ficou separado. Porque esses filhos não foram o centro do universo. Obrigado, querido. Não foram o centro do universo. Não foram deuses na nossa vida. Observe a profundidade disso. Por isso, pai e mãe aqui, Deus providencia isso muitas vezes de forma que a gente possa se humilhar e trazer essa humildade de reconhecer em nosso coração que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os nossos filhos. Meu filho, te amo, papai ama você, papai, olha, vai estar aqui quando você precisar, mas tem limite. Aqui é a minha cama. Aqui é a minha casa. Aqui quem paga a luz sou eu. Aqui quem faz compra sou eu.
Você vai comer o que nós comemos. Você vai dormir na hora que nós dormimos. Porque esse é um membro bem-vindo. Porque um dia você vai vazar daqui. Isso é sabedoria. De forma que você, inclusive, está ensinando o seu filho a lidar com as questões da sua vida. Porque agora, esse filho vai viver essa sabedoria longe de você. E é interessante, irmãos, que nós vamos observar que essa profundidade da sabedoria de Salomão faz um enorme contraste com a sabedoria dita deste mundo, onde muitos até vêm com rótulos cristãos e são trazidos, inclusive, para o meio da igreja. Seja companheiro do seu filho. Leve aos lugares que ele deseja. Ensine um esporte para ele. Leve a um jogo. Divirta-se com ele. Elogie sua filha. Diga que ele é seu amiguinho. Diga que ele é sua amiga. Tudo isso é algo aqui trivial, mas que não demonstra a realidade de sabedoria bíblica, de autoridade. Onde Deus estabeleceu pai e mãe para fazer essas coisas aqui que não são ruins, mas isso não é o essencial. Mas isso jamais vai ser o essencial. Claro que você vai elogiar a sua filha, o seu filho. Claro que você vai levar para assistir um jogo, mas esse não é o essencial. Porque muitas vezes o seu filho chega para você, pai, tirei 10. Parabéns, meu filho. Pai, tirei 10. Parabéns, meu filho. O que você está nutrindo com ele? Uma arrogância, um orgulho. O meu filho só tira 10 na escola. E o seu filho é um se achão, insuportável dentro da sala de aula. Ninguém quer conversar com o seu filho, porque o seu filho é o sabe tudo. Ele é o se achão. E você está produzindo e criando esse monstro. Mas pastor, se eu falar alguma coisa vai ofender a autoimagem dele, ele vai ficar traumatizado. Pai, tirei nota 10. Muito bem, vou falar como Jesus disse, servo bom e fiel, não fez mais do que deveria. Jesus falou isso. Tá bom? Está nas escrituras. Porque eu pago escola, você não tem noção que eu tenho aguentado meu chefe, você não tem noção do que eu tenho que trabalhar para pagar essa escola, e se você tirar 10... não fez mais do que você deveria fazer. Você quer o quê? Uma estrelinha? Cuidado com isso. Cuidado, porque agora você vê teorias em que diz assim, não, mas você não pode agora falar assim com seu filho, porque o seu filho vai ficar traumatizado. Não, mas se você for muito duro com ele, deixar ele chorar, nossa, ele vai lembrar esse trauma para o resto da sua vida. Quando ele tiver 60 anos, ele vai estar traumatizado e lembrando que você, pai, foi um pai cruel e deixou ele chorar. Não atendeu na hora que ele queria. Outro dia eu vi um pai aqui na igreja e eu não falei nada, mas eu fiquei muito... Ele estava conversando comigo e o filho dele chegou e ele disse, para agora, eu estou conversando e depois eu falo com você. E ele continua conversando. Eu já te falei. Espera um pouco. E eu por dentro eu me aplaudi assim. Que beleza. Que fantástico. Por que isso, irmãos? Porque muitas vezes você lida com conhecimento, com livros, com teorias que não parte das escrituras, mas parte de uma filosofia humana de bem-estar que você não vai conseguir suprir. Você não vai dar conta disso. Você vai se tornar escravo desse Deus que não tem dó de você, que é um Deus cruel. Ele não respeita o seu sono, ele não respeita o seu dinheiro, ele não respeita o seu corpo, ele não respeita a sua vida. Porque você criou um monstro. Deu para entender? Claro, porque muitas vezes depositamos os nossos afetos em coisas triviais. Mas a nossa sabedoria é algo mais profundo. Observe com atenção que a verdadeira sabedoria não inclui simplesmente um conteúdo intelectual, mas uma conduta prática também. E é isso que Provérbios vai trazer.
É isso que Provérbios vai ensinar, que aquilo que você ensina, ele precisa pôr em prática. E não existe nada melhor que aquilo que você tem ensinado o seu filho, nesse exato momento, lá embaixo, está aplicando. Respeitando os professores, se comportando sem você estar perto, fazendo e testemunhando de Jesus sem você estar junto dele. Que alegria é poder, por exemplo, você ouvir pais testemunhando que os seus filhos estão testemunhando de Jesus para outros amiguinhos de escola, e já aconteceram várias vezes aqui na igreja, de filhos trazendo seus amigos para a igreja, falando de Jesus sem o pai estar perto. Isso é sabedoria. Logo, que sabedoria então eu devo seguir, pastor? A sabedoria de Jesus. É interessante que Colossenses capítulo 2, versículo 3 vai dizer assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo vai dizer assim nos Colossenses: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Em Cristo Jesus, o Filho de Deus, nele contém todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E aqui há algo importante. Porque a tarefa de um pai se resume em ensinar os filhos, se resume, é claro que eu estou falando aqui dentro desse contexto, e porque existem outras coisas, se resume em ensinar os nossos filhos sobre Cristo, sobre o Evangelho do Senhor Jesus. Esse é o foco da nossa instrução, esse é o foco daquilo que nós deveríamos fazer. Lidar em Cristo Jesus com as demandas dos nossos filhos. Em Cristo Jesus, ensiná-los a lidar com as suas lutas, dificuldades, medos, traumas em Cristo Jesus. O seu filho está triste? O seu filho está chorando? Sem motivo, ou talvez não motivo aparente, mas ensine-o a lidar com esse sentimento diante de Cristo Jesus. Porque o seu filho está chorando, o que você logo faz? O que você logo faz? O que você logo faz? Dá um colinho para ele. Dá um colinho, porque... Claro, irmãos, que ver uma criança chorando é algo atormentador, não é? Mas qual colo é melhor? O seu ou de Cristo Jesus? Pegue-o no colo e diga o que foi. Eu estou triste, mas eu vou ensinar para você estar triste, mas eu vou dizer a alguém que cura a nossa tristeza, que é o Senhor Jesus. É aquele que restaura a nossa alegria. Você confia em Cristo Jesus? Você confia que Cristo pode restaurar a alegria do seu coração, meu filho? Quer orar? É o filho quando acorda à noite e vai para a sua cama com medo? Pai, eu estou sonhando. É você simplesmente não colocá-lo na cama, mas lidar com o medo do seu filho. Filho, por que você está com medo? Não sei, eu sonhei. É você chegar para o seu filho: olha, eu conheço Cristo Jesus que tira o medo do nosso coração. Um Cristo Jesus que você pode confiar que está nos protegendo. E aqui, irmão, só fazer um parênteses: crianças, a sua criança na sua casa é o alvo de muita opressão demoníaca. Crianças é o alvo da ação demoníaca. E você pode perceber que muitas vezes pais estão bem, caminhando no Senhor, e o seu filho está sendo oprimido, muitas vezes, por demônios e hostes infernais que quer tirar a paz do seu filho. E você, pai, tem que ter esse juízo, esse discernimento espiritual de entender que muitas vezes o seu filho está lutando com hostes demoníacas ao lado dele. E você tem autoridade de repreendê-las em nome de Cristo Jesus. Você tem autoridade de ensinar que Cristo, o Senhor Jesus, nos livra desse medo e nos dá coragem para enfrentarmos isso. Se o seu filho te desobedeceu, é você ensinar o seu filho. E aqui pais precisam dominar a ira no Senhor Jesus também. De ensinar sobre aquele que foi um filho obediente. Obediente até... Deixa eu te contar uma história, meu filho, diante da sua desobediência. E ele vai regalar o olho assim, porque ele quer ouvir história. Tem um homem chamado Filho de Deus,
Ele não precisava fazer isso. Mas ele veio a este mundo como um bebê, nasceu como uma criança, cresceu, viveu entre nós. E ele foi judiado, ele foi açoitado, ele foi maltratado. Ele inclusive carregou uma cruz, ele morreu em nosso lugar. Sabe por quê, meu filho? Porque ele decidiu obedecer o Pai. Siga a obediência desse Senhor Jesus. Tem diferença nisso? Tem diferença nisso ou não? Os irmãos percebem a diferença dessa sabedoria? Os irmãos percebem que nós também vamos ter que lutar agora como filhos, debaixo dessa sabedoria, e aqui como herdeiros de características e jeitos de pai e mãe, vamos ter que lutar com essas atitudes, inclusive as ruins que herdamos, não numa cruzada de ira, de mágoa, de rancor contra a nossa criação. E eu entendo aqui, irmãos, que existem muitas situações difíceis, complicadas, injustas, que você talvez tenha vivido como filho. Talvez como filho você foi brutalmente repreendido. Talvez como filho você foi abusado. Talvez como filho você sofreu as piores crueldades que existem de um pai, que não deveria fazer. Mas existe aqui, talvez como filho você carregue mágoas até hoje. Talvez como filho sequer você tenha uma figura de pai que você possa ter uma referência, ou de uma mãe que você possa ter uma referência. E isso está no nosso coração, talvez no seu coração até hoje. Mas em Cristo Jesus, podemos ser moldados com uma nova personalidade. Eu garanto que Cristo Jesus não quer que você seja ou carregue os traumas de um pai violento. E que talvez foi a única referência que você teve na sua vida. Mas que agora em Cristo Jesus, você seja como Ele. E Ele te capacitará a viver essa personalidade. Talvez como filho você nunca teve nunca recebeu um afeto do seu pai, talvez nunca escutou um eu te amo, mas você escuta todos os dias nas Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem um filho que diz, eu amei o mundo e dei a minha vida por ele. Tá bom isso para você ou não? Talvez você olhe para o seu filho e não queira que ele sofra, e nem o pai quer que seu filho quer que seu filho sofra. Mas nós precisamos lembrar que o Deus Pai viu o seu filho sofrer. E lá do céu, provavelmente derramou lágrimas pelo seu filho. Nós precisamos lembrar que talvez ali, Maria vendo aquele homem sofrendo, seu filho sendo açoitado. Naquele exato momento, o Senhor Jesus acalma o seu coração e diz, está tudo dentro do controle. E é isso como filhos e pais vamos viver. Porque existe uma situação em nossas vidas que muitas vezes nós precisamos cortar o cordão umbilical em Cristo Jesus. Talvez seja a hora de você se libertar da mágoa de seus pais ou vice-versa. Talvez seja a hora de você, filho, experimentar a paternidade de um pai por meio de Cristo Jesus que talvez você nunca teve. Talvez seja a hora de você lidar com as dificuldades de seus pecados, dos seus erros, dos seus anseios, não mais recorrendo ao seu pai para resolver isso, mas agora recorrendo àquele que é o único capaz de perdoar os nossos pecados, o Filho de Deus. Talvez seja a hora hoje, filho, de cortar esse cordão umbilical. Porque o seu pai nada mais pode fazer por você, e o único que resta agora é Cristo Senhor. Talvez seja a hora de você romper com os maus exemplos de uma identidade herdada e ruim que você teve. Mas agora viver uma identidade em Cristo Jesus. Talvez seja a hora de nós pararmos de pôr a culpa
na nossa criação. Talvez seja a hora de pararmos de pôr a culpa em nosso pai, na nossa mãe, que talvez tenham feito mesmo coisas erradas e que nos trouxe problemas hoje de medos, fracassos e ansiedade, sem dúvida. Mas talvez seja a hora hoje de cortar esse cordão umbilical e de colocar sobre essas pessoas a culpa dos traumas, das lutas e dificuldades da minha vida. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, porque Cristo, o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. E somos agora adotados por Deus Pai, por meio do seu Filho. Não é à toa que Jesus nos chama não mais de amigos, mas agora de irmãos. Talvez você nunca tenha tido um irmão, mas hoje você tem Cristo, Senhor. Talvez você tenha, e hoje Deus te colocou na igreja e ter outros irmãos, que você possa viver isso em Jesus. Porque nele está toda a sabedoria. Talvez hoje seja o dia de você cortar o seu cordão umbilical. Talvez seja a hora de você cortar o cordão umbilical do seu filho, pai, aqui presente. Vamos orar.